curva a tua cabeça, mantém teu dedinho aí nesses aviãozinhos, nesses coraçãozinhos, e vamos orar ao Senhor, tá certo? Para que outras pessoas possam estar aqui com a gente. Pai, em nome de Jesus, eu te dou louvores por cada pessoa que está chegando nessa live, eu te dou louvores pelas pessoas que já estão, eu te dou louvores por tudo aquilo que você quer ministrar ao nosso coração nessa noite. Eu te dou louvores, Senhor, porque nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu te dou louvores, Senhor, porque você é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigada, Senhor. Obrigada pela paz que excede todo entendimento. Obrigada pela unção. Obrigada pela sabedoria para ministrar a tua palavra. Obrigada pelo crescimento e avanço que você tem dado em nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque cada vez que nos unimos aqui nessa live é para crescimento e avanço. Em nome de Jesus. Obrigada. Você é um Deus bom e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Obrigada, porque você vai falar ao nosso coração hoje de forma tremenda, porque você é o Deus que sempre tem prazer em falar com seus filhos. Eu te dou louvores, Senhor, por cada pessoa que está aqui, por cada lar representado. Eu declaro uma bênção especial sobre cada lar aqui representado. Eu creio, Senhor, em crescimento, avanço, prosperidade, sendo manifesta nos lares da vida das pessoas que te buscam, né? Que tem sede de aprendizado, que tem sede de crescimento. Eu oro a você por isso nessa noite, sabendo que você existe, que você é galardoador daqueles que te buscam. Você é um Deus bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigada, Senhor, obrigada por cada pessoa que aqui está nessa noite, em nome de Jesus. Então vamos lá. Nós na live passada começamos a falar, né, sobre o Espírito Santo. E eu louvo a Deus, né? Porque Ele não nos deixou só. Ele enviou a melhor pessoa para estar conosco. Jesus disse, eu vou, né? E virá um tão bom quanto eu, né? E estará com você para sempre, né? Jesus falou isso lá em João 16, que não nos deixaria só. Eu fico maravilhada com isso, né? Tem pessoas que dizem assim, eu me sinto tão sozinha. Eu vou te dizer algo, desde o dia que eu aceitei Jesus Cristo, mas nunca me senti sozinha. Eu posso estar sozinha em casa, mas eu sei que eu não estou só, né? Humanamente, pessoas podem estar aqui ou não, eu não consigo me sentir só, porque sei que Ele veio para estar comigo para sempre. E Ele sempre vai direcionar, Ele sempre vai conduzir, Ele sempre vai guiar, Ele sempre terá uma palavra, Ele é um amigo fiel, Ele é aquele que nos levanta todos os dias e está sempre do nosso lado, Ele é aquele que não nos abandona. Jesus enviou verdadeiramente um tão bom quanto Ele para estar comigo e com você. Então essa é a razão da gente não estar só. Nós lemos lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, né? Que Ele nunca nos deixaria sozinho. Então hoje sai daqui com essa consciência dessa live. Se você pegar isso por revelação, você nunca mais vai chorar por causa de amigos. Muito pelo contrário, né? Você vai ficar feliz em saber que você tem um melhor amigo, que está com você 24 horas, que não desampara, que não te machuca, que sempre vai te mostrar a verdade, que nunca vai mentir para você. Essa é a pessoa do Espírito Santo, é aquele que veio para estar comigo e com você e ministrar ao meu seu coração toda a verdade do céu. Então Jesus disse, olha, eu vou, mas eu vou enviar um tão bom quanto eu, e Ele estará convosco para sempre. Aí nós falamos também na live passada, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo nada mais é do que a terceira pessoa da Trindade. E o fato dele ser a terceira pessoa da Trindade não quer dizer que ele seja menos favorecido, né? Às vezes a gente fala, fulano está em terceiro lugar, então assim, não ganhou aquilo que deveria. Não. Os três sempre trabalharam junto nas dispensações, a gente já viu isso, né? Que os três sempre trabalharam junto nas dispensações e hoje a dispensação é do Espírito Santo. E o fato dele ser a terceira pessoa, eu quero te dizer algo, ele tem os mesmos atributos de Deus. Ele é onisciente, ele é onipotente e ele é onipresente. E ele está aqui agora comigo e com você. Ele está vendo o meu pensamento e o seu pelo fato dele ser onipresente. Ele está agora contemplando o meu e o seu coração porque ele está com todos nós ao mesmo tempo, gente. Isso é maravilhoso. Saber que tem um Espírito da verdade, um Espírito que não mente, um Espírito que está sempre disposto a estar comigo e com você, né? Nos guiando a toda a verdade, mostrando para nós quem nós somos, porque às vezes nós até desconhecemos a nós mesmos, não é verdade? Achamos que não somos capazes, achamos que não iríamos conseguir. E Ele está sempre dizendo para mim e para você, você consegue, você vai adiante, eu estou com você, eu não te desamparo. É maravilhoso saber que tem esse Espírito
que é o próprio Espírito de Deus, que estamos vivendo na dispensação dele, a qual ele decidiu habitar dentro de mim e de você. Para quê? Para nos conduzir a uma verdade celestial. Meu Deus do céu, é muito privilégio. Escreva aí, é muito privilégio saber que Deus não nos desamparou. Muito pelo contrário. Ele disse, olha, enviarei um tão bom quanto eu. Jesus disse, é necessário que eu vá, mas virá um. E ele veio. Nós estamos vivendo isso nesses dias, né? Os discípulos viveram isso no dia de Pentecostes. O Espírito veio sobre eles, mas não permaneceu só sobre eles. Foi de geração a geração. Está vindo para mim e para você. Vai ser levado para outros que vão chegar. Até os meus netos serão alcançados. Os teus netos serão alcançados se Jesus não voltar antes. Por quê? Porque ele é o Espírito que veio ficar comigo e com você para sempre. É de geração em geração até a volta de Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, isso é tremendo. Pati, eu vi que você entrou aí, Pati. No final eu vou te passar um WhatsApp pra gente combinar umas coisas que nós precisamos conversar, tá? E eu sei que você vai gostar muito de me ajudar nisso aí que eu vou te falar. Deus é bom. É só para não me esquecer, gente, que eu preciso falar com o Pato no final, tá certo? Deus é muito bom. Então, hoje nós vamos falar sobre quem? A capacidade emocional do Espírito Santo. Porque a gente trata ele como uma pessoa. Jesus sempre se referiu a ele com pronomes pessoais. Quando vier, pois, o Espírito da verdade, quando vier, pois, o Espírito Santo, ele vos guiará. O Senhor estava sempre usando pronome pessoal para se dirigir ao Espírito Santo. Para quê? Para que eu e você entendesse que ele era a terceira pessoa que veio estar comigo e com você. Né? Para a gente não deixar de lado, nem desconsiderar aquilo que ele veio fazer. Essa dispensação é a dispensação dele. Jesus dependia tremendamente do Espírito Santo. E eu e você, muito mais. Por que muito mais, Andréa? Por quê? Jesus se esvaziou dele para se encher da palavra, se encher do Espírito. E nós precisamos do Espírito que já está dentro de nós para nos guiar. Então a gente tem que estar muito atento. Por quê? Porque foi apresentado dias maus para a gente através da Bíblia. Jesus deixou claro, né, que nesse mundo a gente teria aflição. Ele deixou claro que os dias maus viria. Mas se eu e você estiver guiado pelo Espírito Santo, a gente vai estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas e vai ter livramento. A gente vai estar no lugar que Deus separou para que eu e você estivesse, né? E assim, vai haver uma provisão, vai haver multiplicação, vai haver tudo aquilo que Deus vai proporciona através da sua palavra para a minha vida e para a sua, mas vai haver na direção do Espírito, porque o Espírito veio para nos guiar a essa verdade do céu. Então vamos lá, gente. Emmanuel quer dizer Deus conosco, Deus que está entre nós. Nós falamos isso também na live passada, que o único lugar que Jesus é chamado de Emmanuel é em Mateus 1:23, não é verdade? Por quê? Porque isso apontava para a pessoa do Espírito, que é Deus conosco, o Espírito conosco, o Espírito em nós. Gente, eu não sei você, mas eu vou te dizer, eu me sinto muito feliz em saber que o Espírito do próprio Deus decidiu habitar em mim. Meu Deus, isso é maravilhoso. O Espírito do próprio Deus decidiu vir para a minha vida e para a sua. Por que ele decidiu isso? Por quê? Porque ele foi enviado pelo céu para a minha vida e para a sua. Então a gente não pode de forma alguma descartar essa possibilidade de viver à altura do que ele vem proporcionando para mim e para você. E o que é que ele vem proporcionando para mim e para você? Direções, estratégias, né? Ele vem proporcionando tanta coisa maravilhosa para mim e para você. E se estivermos atentos nessa geração, né, a qual estamos vivendo, né, nesse tempo a qual estamos vivendo, nessa dispensação a qual estamos vivendo, vamos ter dias de céu nessa terra, mesmo Jesus dizendo que os dias maus viriam, né? Então eu vou te dizer, sempre o que é que acontece? Uma coisa e outra vai acontecer, mas só que muitas vezes é necessário a gente parar um pouco e dizer assim, Espírito Santo, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou te dizer, vai vir ideias, vai vir estratégias, vai vir direções. E você vai chegar onde Deus quer que você esteja, de uma forma rápida, de uma forma tranquila, né? Ele vai te guiar no tempo certo, na hora certa, né? Nem antes nem depois, mas na hora certa. Então ele está aqui agora para dizer isso para você, né? Fica tranquila, porque no final vai dar tudo certo.
né? No final dá tudo certo, no final portas se abrem, no final, olha lá, a irmã aí que não podia ter bebê, no final ela tá grávida, não é verdade? Porque ele tem prazer em satisfazer o desejo do nosso coração, e todas as vezes que o Espírito começa a nos guiar para algo, é porque ele quer satisfazer, ele quer que a nossa alegria seja completa, ele quer trazer os milagres necessários para a nossa vida. Então no final vai ser cura, no final vai ser abundância, no final vai ser tudo, é só esperar com tranquilidade, esperar com paciência, esperar em Deus da forma correta, esperar crendo, não murmurando, mas se alegrando naquilo que o Senhor fará, porque ele sempre diz: o mais o Senhor fará. Quando ele diz o mais ele fará, o que é o mais, né? O mais seria o quê? Pronto, vamos lá. Eu estou desejando algo agora. Digamos assim, eu estou desejando isso aqui agora, um presente do céu agora, né? Que eu e Deus sabem o que é. Então, se eu estou esperando esse presente do céu, Deus está dizendo para mim: fica tranquila, porque eu vou fazer o mais. O que é o mais? É o mais do que eu estou esperando. É mais do que eu estou vivendo. Então, o Espírito veio para nos conduzir a isso. Sempre ao mais, ao mais, ao mais de Deus na nossa vida. Amém? O mais é algo grande, é algo que a gente tem que esperar da parte de Deus coisas grandes, porque Ele é o Deus de coisas grandes. Ele nunca vai dar nada pequeno para ninguém. Hoje a gente vai falar sobre a capacidade emocional do Espírito Santo. Por quê? Porque ele é uma pessoa e também tem as suas emoções. E nós devemos pensar sobre isso ao ponto de não querer entristecê-lo, mas muito pelo contrário, pedir as direções certas e atentar para os conselhos sábios dele. Porque senão nós vamos estar sempre entristecendo o nosso melhor amigo. Então, se você está com a sua Bíblia aí, se você está com papel, uma caneta para anotar, vai lá para o livro de Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas. E a gente vai ler aqui no capítulo 5 de Gálatas, versículo 16. Uma exortaçãozinha básica de Paulo ao povo de Gálatas, de Paulo ao povo que está aqui na live de André Calado, né? Algo que ele começa dizendo para mim e para você, né? Mostrando as emoções do Espírito, mostrando a capacidade emocional do Espírito. Paulo começa dizendo assim, olha, deixa eu ver aqui. Vamos começar a ler do 5, 20, 22. Mas o fruto do Espírito olha a capacidade emocional dele: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, quando você aceitou Jesus Cristo, de imediato o Espírito veio habitar dentro de você. E ele já veio com toda essa capacidade para dentro de você. E é a mesma capacidade que está nele, hoje está em você, porque você está nele. O fato de estarmos nele significa que a gente deve entender que ele é amor. A gente tem que entender que alegria é espiritual também. E a gente tem que estar alegre porque o Espírito está em nós. Amém? A gente tem fidelidade porque isso é fruto do Espírito e o Espírito está em nós. A gente tem que ter paz, porque paz é espiritual e o Espírito está em nós. Então a gente vai desfrutar dessa paz. A gente tem que ter um longo ânimo. Por que um longo ânimo? Porque às vezes as pessoas se desanimam por qualquer coisa. Mas Deus, além de colocar alegria dentro de mim e de você, que é uma capacidade emocional do Espírito, Ele diz também pra gente, olha, além de alegria, eu te dou um longo ânimo. Ou seja, você tem que viver animado, meu irmão, independente do que você está vendo, sentindo, né? E avançar nisso aí, porque isso é a capacidade emocional do Espírito. E essa capacidade ele também colocou dentro de mim e de você. Agora, algo que eu acho bem tremendo está no livro de Efésios, na carta de Paulo ao povo de Éfeso. Vai para lá agora, né? Capítulo 4, versículo 30. Eu falei da capacidade emocional do Espírito Santo. Mostrei aqui sobre o fruto, né? Que é a capacidade emocional dele. Mas também eu quero te mostrar também que ele tem um sentimentozinho, né? A qual muitas vezes sobrevém sobre nossa vida. Mas sobrevém por quê? Porque às vezes a gente se entristece com pessoas. E o Espírito Santo muitas vezes se entristece com a gente. Eu vou te mostrar isso pela Bíblia, né? A capacidade emocional dele mostra para mim e para você. Gente,
Vai lá para o livro de Efésios. Se você não está com sua Bíblia aí, anota isso para você meditar depois, para você pesquisar depois. Transmite essa live para outra pessoa. Ou você mesmo anota esses versículos e transmite para outras pessoas. Porque o fato de estar aqui hoje é para te ajudar nessa área aí, para que você comece a influenciar outras pessoas. É necessário que as pessoas descubram o que elas têm em Deus, né? O fato de eu estar aqui nessa live não é a falta de púlpito, não, porque graças a Deus toda semana eu tenho de pregar. Era só o desejo que Deus colocou no meu coração de ajudar pessoas que nesse tempo não estão conseguindo ir para a igreja. E aí, o que acontece? Deus foi tão bom que aprova Deus alcançar essas pessoas que não estavam podendo ir para a igreja e ao mesmo tempo estava nos alcançando a mim e a você, porque eu estou estudando bem mais, né? Preparando as lives. E aí também ajudando as pessoas que não podem sair de casa, né? Tem pessoas aí que estão aí, ó, faz tempo que me acompanham nessa live, porque elas não podem sair de casa para estar ouvindo a palavra na igreja. Aí fica esperando um culto, né? Onde ela prega a palavra que ela acredita para estar aí. Então o fato de estar fazendo essa live é justamente isso, né? Vamos lá. Quem achou aí? Efésios 4:30. Eu vou ler, sabe de que versículo para você entender melhor? Do 25, 4:25, diz assim, ó. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Ele continua falando aqui. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Presta bem atenção a isso. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E sim a que é unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita. Presta bem atenção a isso. Graça aos que ouvem. Se as minhas palavras e as suas palavras não transmitem graça às pessoas que estão ouvindo, presta bem atenção. Você vai dar conta de cada palavra que você fala. Porque, afinal de contas, você está falando na presença do Espírito de Deus que habita em você. Então, é muito importante você prestar atenção naquilo que você fala, de quem você fala, como você fala, se isso aí está transmitindo coisas boas para as pessoas ou estão afastando as pessoas de Deus, né? Você tem que dar o direito das pessoas descobrirem, das pessoas experimentar, né, as coisas que estão por vir. Você não tem o direito de chegar e mostrar para as pessoas, aquela pessoa ali não serve, aquela pessoa é isso, aquela pessoa é aquilo, porque talvez ela tenha sido assim só por sua causa, ou porque era com você, né? Não quer dizer que ela tem que ser ruim para todo mundo, e todo mundo é passivo a mudança, não é verdade? Então, assim, preste bem atenção, Deus fala comigo, com você aqui, ó, para edificação, palavra que transmita graça aos que ouvem. Aí o versículo 30, que é o mais top dos top que eu acredito. Não entristeça o Espírito de Deus, no qual você foi selado para o dia da redenção. Quer dizer, quando eu não estou ocupando meu espaço, quando eu não estou ocupando aquilo que é devido, eu estou entristecendo o Espírito do próprio Deus, e isso não convém. Não convém entristecer aquele que veio para nos ajudar, entristecer aquele que veio para nos levantar. Como pessoa, ele tem uma capacidade emocional, ele é sensível. Então presta atenção naquilo que você fala, presta atenção como você vive, presta atenção porque ele habita dentro de você. E eu vou te dizer, eu não posso estar entristecendo as pessoas que eu amo, não é verdade? Porque a tendência é afastar. Não é? No caso do Espírito Santo, quando você começa e eu começamos a entristecê-lo, o que acontece? A tendência nossa é nos afastarmos dele. Ele não se afasta de nós, nós é que nos afastamos dele. É como se a mão de Deus estivesse sobre a minha cabeça aqui agora, e à medida que eu começo a fazer, transgredir, ou seja, falar aquilo que não convém, ou seja, me envolver com palavrões, ou seja, não ter a vida santa e irrepreensível que Deus quer que eu tenha, a mão de Deus continua aqui, eu me afasto. Mas a mão de Deus continua lá. E Deus quer que você volte para o lugar de origem. Por quê? Porque as bênçãos de Deus estão aqui, ó, pronta para descer sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E o Espírito Santo está aí para te conduzir a isso. Então é necessário que você, ó, atente a essas verdades, porque são verdades que trazem mudança, são as verdades que vai levantar você, são verdades que vai te ajudar. Então, na tua mesa,
né? Tem que ter espaço para quê? Para você conviver com sua família e não para falar de pessoas. A tua mesa tem que ser espaço de quê? De comunhão com os amigos, com a família. E não momentos em que você está irritado e faz com que todo mundo perca o apetite, né? Então presta bem atenção a isso. Aí ele continua dizendo: longe de vós toda amargura. Se existe amargura no teu coração, hoje é dia de libertação. É dia de tirar isso da sua vida e colocar, deixar que aquilo ali, né? Mude, né? Deixar que o Espírito mude aquele teu dia, mude aquela circunstância, né? Então, é bem importante isso. Aí ele continua dizendo aqui, ó: longe de vós toda amargura, toda cólera, toda ira, toda gritaria, toda blasfêmia, e bem assim toda malícia. Gente, isso é muito sério, né? Isso é muito sério, né? Se isso existe no nosso coração, eu quero te dizer, por isso que fica difícil, às vezes, o Espírito Santo dirigir vidas. Por isso que fica difícil, mesmo ele sendo Deus. E você talvez esteja procurando um caminho que não convém. Mas Deus quer tirar você de onde você está para colocar no lugar que Ele quer que você esteja. Deus quer me tirar de onde eu estou e me colocar no lugar que Ele quer que eu esteja. Agora, a disponibilidade do meu coração é que vai fazer com que eu possa chegar nesse lugar que Deus tem providenciado para nós. Então, é chegada a hora, é chegado o tempo da gente começar a entender o que é que entristece ele, o que é que faz com que eu e você se afaste dele, ao invés de estar tão próximo de um Espírito tão maravilhoso, que é o Espírito do próprio Deus que decidiu habitar na minha vida e na sua vida. Eu não sei você, meu irmão, eu não sei você, minha irmã, como é que você se sente sabendo que o Espírito do próprio Deus decidiu habitar em nós. Meu Deus do céu, é muita alegria. É muita alegria saber que ele decidiu vir. Jesus disse: eu vou, e ele vem. E de fato ele veio, e essa dispensação é dele. E a gente tem que aproveitar essa dispensação. Deixa eu tomar um pouco de água, tá pintando aqui a minha casa. Aí a tinta não tá me fazendo muito bem. Olha o copo da vovó. A vovó e do vovô, né? Então, vamos lá. Ele diz assim, ó: longe de vós toda gritaria, toda blasfêmia, né? Toda ira, tudo que for contrário. Ele começa dizendo: olha, é necessário que antes você seja de uns para com os outros, benigno, compassivo, né? Presta bem atenção. Esse é o comportamento cristão, esse é o comportamento que Deus quer que eu tenha, que Deus quer que você tenha, que Deus quer que tenhamos, amém? Antes de tudo, sede compassivo uns para com os outros, compreensivo, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então chega aí, nesse momento, e presta bem atenção a isso, né? Deus dizendo para mim e para você: é necessário que você entenda que espírito você serve. É necessário que você entenda que ele é uma pessoa e que ele tem sentimentos. É necessário que você entenda que você foi chamado para viver guiado por ele e não guiado pelas suas emoções. É necessário que você entenda que ele tem te chamado para uma obra grande. E se você se deixar ser direcionado por ele, você vai muito longe, né? Você vai ser uma daquelas pessoas que não se engancha com as coisas que a vida mostra. Mas você vai viver o melhor de Deus nessa terra. Amém? Então, ele é a fonte de toda essa sabedoria dentro de mim e de você, né? E talvez você esteja pensando: o quê? Sabedoria na minha vida? Como é isso? Eu não me sinto tão sábia assim, André. Eu vou te dizer, eu vou mostrar um versículo aqui que nunca mais você vai dizer que é incapaz de realizar alguma coisa. Você vai se sentir totalmente capaz a partir do momento que você começar a meditar junto comigo nesse versículo. Se você está com a sua canetinha aí, pega ela e nós vamos estudar agora é chave isso aí. Abra sua Bíblia lá em Isaías 11 e a gente vai falar sobre isso agora, né? Que toda capacidade foi dada para mim e para você. Toda capacidade espiritual foi entregue para mim e para você. E que a gente precisa desenvolver isso de forma gloriosa. Porque se não fosse bom, Deus não teria nos dado. Então, o Espírito Santo habita em você e ele quer guiar a tua vida.
Amém? Vamos lá, abre lá em Isaías 11. Se você não tá com a tua Bíblia aí, ó, anota para que você venha meditar depois, tá certo? Para que você venha pesquisar, para que você venha estudar mais sobre isso, né? Olha só, eu acho maravilhoso, eu acho isso fantástico, vê só. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor, o Espírito do Senhor. Gente, isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Se a gente fosse olhar isso a grosso modo, a gente diria assim, isso aí são os 7 espíritos que estão em Apocalipse, né? Que é o Espírito de temor, que é o Espírito de fortaleza, o Espírito de conselho. Não, gente, esse é o único Espírito que tem tudo isso dentro dele e que decidiu habitar dentro de mim e de você, nos capacitando para um fim proveitoso. Então, preste bem atenção sobre isso. Quando Isaías começou a escrever isso, o profeta Isaías começou a escrever isso, ele disse, olha, do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor, e o Espírito do Senhor. O que é que ele estava dizendo com isso? Que Jesus, ele vinha da raiz de Jessé. A gente sabe que ele veio da linhagem de Davi. Mas diz que sobre ele brotaria um renovo. Viria sobre ele um renovo. E que renovo seria esse? O renovo do Espírito. Que Espírito? O Espírito de temor. Você viu que Jesus temia a Deus. Ele só fazia aquilo que o Pai mandava. O Espírito de sabedoria, Jesus respondia tudo com sabedoria. Naquele momento do pagar o tributo, ele diz, olha, dá a César o que é de César, né? Presta bem atenção a isso, né? Ele disse o Espírito de temor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de fortaleza. Jesus andou altamente capacitado. Para quê? Para desfazer as obras do diabo. E aí vem agora sobre mim e sobre você. Não é verdade? Estamos nessa dispensação onde Jesus diz que enviou o Espírito para estar comigo e com você. Aí eu te digo, o que hoje está predominando na tua vida, né? É o Espírito, é essa capacidade espiritual toda, ou simplesmente aquilo que você acha? Presta bem atenção a isso. Ele diz, olha, virá sobre você o Espírito do Senhor. Hoje, esse Espírito já habita dentro de mim e de você. Antes estava só sobre Jesus. Veio para Jesus. Pelo fato de Jesus ter morrido e ter ressuscitado, ele disse, agora virá um tão bom quanto eu. Ou seja, o que estava com ele agora está comigo e com você. O Espírito do Senhor está comigo e está com você. Rapaz, já dava pra gente dançar aqui, fazer uma festa santa aqui nesse lugar, em saber que o Espírito do próprio Deus está comigo e está com você agora. Presta bem atenção a isso. Aí ele diz mais, o Espírito de sabedoria. O Espírito de sabedoria. Quantas vezes a gente abre a boca e diz assim, meu Deus do céu, eu não estou entendendo nada, eu não sei fazer isso, eu não gosto disso, eu não gosto de matemática, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo outro. Não é verdade? Mas sabe de uma coisa? A gente está esquecendo que esse Espírito que está em nós é o Espírito de sabedoria. E que está pronto a nos ensinar. Ele veio para ser o nosso ajudador. Nos ensinar todas as coisas. Tudo aquilo que eu e você não sabe, ele veio para nos ensinar. Né? Ele veio para dizer para mim e para você como a gente se conduzir. Ele veio para dizer para mim e para você como a gente se conduzir no casamento, na vida profissional, né? Como ministro do evangelho. Ele veio para mostrar para mim e para você como a gente pode se conduzir como pessoa. Ele veio para nos conduzir a toda a verdade. E é necessário que a gente atente para essas verdades. Né? Ser conduzida pelo próprio Espírito de Deus, não pelas coisas que esse mundo mostra, não pelo aquilo que as pessoas dizem, mas ser conduzida pelo próprio Espírito de Deus. Avançar no propósito, não esmorecer, não parar, não desistir, não ter, né?
esse estímulo, né, que muitas vezes vem sobre a nossa vida, não consigo, não posso, e vem aquela coisa assim, de como se fosse para acabar com aquilo que a gente tem, que a gente aprendeu. Eu quero te dizer algo, é importante, é muito importante, que a gente atente para essas verdades. O espírito de sabedoria está sobre nossa vida. E a gente tem que ser um povo que avança em tudo aquilo que faz, que sai na frente mesmo. Por quê? Porque o espírito de sabedoria está sobre mim e sobre você. Então é necessário que a gente atente para essa verdade. Ele diz mais, olha, o espírito de entendimento. O que é que você não está entendendo nessa vida? O que é que não está sendo tão proveitoso para você? O que é que você tá o tempo todinho dizendo assim que não entende por que isso, não gosta? Por quê? O que é que você não está entendendo? Eu quero te dizer algo, ele quer te ensinar todas as coisas. Ele quer te ajudar naquilo que é necessário. Ele quer levantar a tua vida. Ele quer mostrar para você como ter clientes. Ele quer mostrar para você como ter um público. Ele quer mostrar para você como prosseguir. Ele quer mostrar para você como avançar. Ele quer mostrar para você quem verdadeiramente você é. Nós não somos aquilo que nossos pais disseram ao nosso respeito. Nós hoje somos nova criatura. E o fato de ser nova criatura nos ajuda a prosseguir na jornada. Porque fomos, do mesmo jeito que Jesus foi altamente capacitado para desfazer as obras do diabo, esse mesmo Espírito veio para a minha vida e para a sua vida, que é o Espírito do próprio Deus, nos ajudando a progredir, nos ajudando a avançar, nos ajudando a ser, a fazer, a construir, a ter, através da sabedoria do próprio Espírito que está em nós, nos guiando cada vez a toda a verdade, fazendo que a gente avance dia após dia. Estamos na dispensação do Espírito e a gente não pode ficar atrás, não. A gente não pode achar que a gente é tímido, a gente não pode achar que... Não, a gente tem toda a capacidade dada pelo céu para prosseguir, para avançar, para ser, para fazer, para influenciar. Nós somos o melhor de Deus nessa terra. E a gente não deve deixar que nada e ninguém possa inibir aquilo que Deus já disse a nosso respeito. Nós não somos qualquer um. Decidimos por Jesus, nos tornamos filhos de Deus, de fato recebemos poder para ser filho. E o fato de receber poder para ser filho, o que é que acontece? Nos faz capacitado a desfazer as obras do diabo nessa terra, mas também construir, não só para a nossa vida, mas para a vida de outras pessoas também. Escreve aí, eu sou altamente capacitado pelo céu para realizar nessa terra. Né? Mesmo que você não ache, comece a dizer quem você é. E em Cristo você é capacitado pelo céu para fazer obras grandes nessa terra. O Espírito da sabedoria habita em você. O Espírito do entendimento, aquilo que você não entende. Muitas vezes você vai ler um livro e, meu Deus do céu, não estou entendendo nada. Você para e diz, Espírito Santo, me ajude, eu preciso entender sobre esse assunto. Ah, mas é um vocabulário que eu desconheço, não faz parte da minha linguajar do dia a dia, então tenho que ler com o dicionário junto. Então o Espírito Santo vai te capacitar, se você contar com a ajuda dele. O Espírito Santo vai te ajudar, vai te levantar, para que você prossiga crescendo, avançando, porque você é capacitada pelo céu. Você não é qualquer pessoa, não. Você é filha do Deus vivo. Você é filho do Deus vivo, né? E olha de onde vem, ó. Vem a tua capacidade, vem do Espírito do Senhor. Então, muitas vezes, coisas que eu peguei para fazer, para desenvolver, eu digo, meu Deus do céu, eu nunca fiz isso, eu não sei nem para onde vai, como começar esse projeto. E às vezes eu começava sentada aqui, e daqui a pouco o Senhor começava a me mostrar como fazer, né? Eu me lembro que no tempo da pandemia, fazer uma live e morrer, para mim era a mesma coisa. Eu vou nada fazer esse negócio, não conta comigo para isso, não. Só que assim... Uma coisa é você fazer porque as pessoas estão querendo que você faça. Outra coisa é você fazer porque Deus mandou. Então passaram-se os dias, passaram-se os tempos, e as pessoas perguntando, por que a senhora não faz uma live? Por que a senhora não faz uma live? Eu digo, vamos ver isso depois, né? Mas desde que assim, isso pra mim era como se fosse eu ter que vencer a mim mesmo pra fazer, né? Porque assim, tudo comigo, menos o tal da câmera, menos o tal do flash, né? E eu lembrava muito disso, que quando a gente tinha um programa de televisão, eu tava pregando divinamente, mas botasse uma câmera na minha frente era mesmo que me desmoronar, né?
Porque é como se a câmera me inibisse para isso. E eu lembro que aí o Senhor foi ensinando sobre isso. O Senhor disse assim: a mesma capacidade que eu dei para você falar sem a câmera é a mesma capacidade que você tem para falar diante da câmera. E aí foi quando eu tomei a decisão, né, de fazer a live para aquelas pessoas que estavam em casa, que não estavam podendo vir e ir para a igreja, que não estavam podendo se alimentar, né? E aí foi tomando uma dimensão maior e virou não só live, mas virou estudo. E eu vou te dizer algo, venha-se embora, né? E aí virou estudo. E agora eu tô me apaixonando por isso, de toda terça-feira estar aqui com vocês, porque eu sei que o Senhor tem me capacitado para isso, tem ajudado para isso, e eu sei que a gente vai prosseguir nesse projeto até que a gente juntas possa alimentar outras pessoas que precisam. Por isso que eu peço tanto para vocês tocar esse coraçãozinho, enviar esses aviões, porque tem pessoas que precisam ouvir que elas são altamente capacitadas pelo Espírito para aquilo que Deus chamou. Pessoas precisam ouvir que o Espírito da verdade está nelas e que elas precisam falar a verdade para as outras pessoas, né? Pessoas precisam ouvir, né, que verdadeiramente o Senhor tem planos gloriosos para a vida delas e que elas não têm que se intimidar com isso, que elas têm que avançar no propósito, sabe? Entender a capacidade dada pelo céu e não desistir, mas avançar. Por quê? Porque o Espírito da verdade está dentro de você. O Espírito da verdade te escolheu para esse fim. Não só o Espírito da verdade, mas o Espírito que vai te ajudar, né? Ele é o Espírito da sabedoria, ele é o Espírito do entendimento, ele é o Espírito de conselho. Quantas vezes a gente precisa de um conselho e não tem um pastor por perto, não tem uma reverenda por perto, não tem uma profetisa por perto, não tem um evangelista por perto, não tem uma pessoa para aconselhar. Meu Deus do céu, não tem nenhum amigo que me diga algo. Eu quero te dizer, você tem um melhor amigo que é o Espírito Santo. Se ninguém está perto de você, eu quero te dizer, o Espírito Santo mora dentro de você. E se você contar com ele, ele vai te instruir da melhor forma. Agora, só que ele não vai te instruir sem a palavra de Deus, não. Ele vai te instruir com a palavra de Deus. Então, se você é a pessoa que lê, que medita, que ora, eu vou te dizer, você vai ter resposta, você vai saber dizer, você vai sair ilesa de qualquer situação, porque ele vai te dar sabedoria para falar, ele vai te dar sabedoria, vai guiar a tua vida de forma que você vai sair e entrar em qualquer lugar em paz, sair e entrar em qualquer situação, mesmo que tenha um certo sofrimento, ele vai trazer a paz para o teu coração, porque ele é o Espírito da sabedoria. Ele é o Espírito da sabedoria. Vamos lá. Ele também é o Espírito de conselho. Ah, nosso conselheiro. Como eu estava falando, né? Quantas vezes a gente tá sozinho. Meu Deus, eu queria saber como é que eu vou resolver isso. E sabe, todas as vezes que você diz assim, Senhor, eu queria tanto saber como é que eu vou resolver isso. Espírito Santo, me ajuda. Vai chegar uma luz, vai chegar um versículo, vai chegar pessoas que vão te ajudar. Porque ele é aquele que sabe conduzir a nossa vida de forma tremenda. Ele veio para nos guiar. Então, coisas que nós não sabemos, eu vou te dizer, ele vai ajudar. E muitas vezes pessoas vão chegar para você te pedindo conselho. Você diz, eu sei, eu vivi essa situação, não sei nem o que eu vou dizer para essa pessoa. Mas você não sabe dizer algo para aquela pessoa até que você olhe para dentro de você. Quando você olha para dentro de você, você vai começar a contemplar respostas vindas do céu que vai alimentar a vida de outras pessoas. É bem importante isso. Você entender para que você foi chamado e o que tem com você é o Espírito do próprio Deus. Ele é o Espírito de conselho. Ah, como é que eu vou dar um conselho? Eu lembro que quando eu entrei no ministério, eu tinha 33 anos. E o meu primeiro aconselhamento foi com uma senhorinha do cabelo branco. Quer dizer, era meu primeiro aconselhamento, eu só tinha 33 anos. E o meu mundinho era o quê? A minha casa, meus filhos, escola e igreja. Então, assim, eu não tinha um problema que eu tivesse vivido que pudesse ajudar uma pessoa que fosse bem mais velha que eu. Mas na hora eu disse, meu Deus, o que é que eu vou dizer para essa senhora? Né? E o Espírito Santo disse assim, não diga nada, só ore com ela. E quando ela terminou de contar aquela história todinha, eu comecei a orar junto com ela, né? Pedindo a Deus que trouxesse direção para o coração dela naquela hora. Aí ela olhou para mim e disse, minha filha, depois dessa oração eu já sei o que vou fazer. Então, eu não sabia o que dizer para ela, mas o Espírito Santo sabia. E ele falou diretamente ao coração dela, sem precisar me participar nada. Eu só fui o canal que ajudou ela a orar.
Então, muitas vezes, a gente tem respostas para as pessoas através da oração, pode conduzir elas até o próprio Espírito da verdade, a qual ele vai conduzir ela à verdade e vai tirar elas de onde elas estão. Nem sempre é bom a gente abrir a boca e dar a nossa opinião, a menos que tenha uma direção do céu para esse fim. Por quê? Porque talvez o que seja bom para mim não vai ser bom para outras pessoas. E isso a gente só aprende com o tempo. Né? Tem pessoas que são altamente decididas. Para decidir a vida é assim, um estalar de dedo. Mudanças acontecem rápido, acabou-se. São pessoas dominantes, né? Tem um temperamento dominante. Outras já são o quê? Conforme. Tá vivendo aquilo ali, tá sofrendo, mas tá achando que um dia vai melhorar. Estão bem conformadas com a situação. E não adianta você dizer nada, porque assim, as convicções dela é com relação ao melhor ali, mesmo ela estando sofrendo, mesmo a vida estando daquela forma, não é verdade? Mas sabe de uma coisa, o Espírito Santo sabe lidar com pessoas dominantes, sabe lidar com pessoas conformes, sabe lidar com todo e qualquer tipo de temperamento. E se a gente estiver ligado com ele, a gente vai saber dar a resposta certa para as pessoas, e às vezes nem precisa dar uma resposta, só precisa dar um apoio. Olha, a decisão que você tomar, eu vou estar com você. Só isso. O Espírito de conselho está sobre nossa vida. Está dentro de nós. Escreve aí, diz assim: além do Espírito de sabedoria, você tem o Espírito de conselho dentro de você. Escreve: eu tenho o Espírito de conselho dentro de mim. Que é o Espírito que vai nos conduzir a toda a verdade. O Espírito Santo que vai ajudar a não só a nossa vida, mas vai ajudar também a vida de pessoas através da nossa vida. Ele também é um espírito de fortaleza. Quantas vezes a gente amanhece com aquela cantiga do Guiné? Ah, eu tô me sentindo tão fraca, eu nem me arrepio quando eu oro. Parece que o céu tá de bronze, parece que as coisas não acontecem como deve. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. O espírito de fortaleza habita dentro de você, Dila. Uma mulher forte, uma mulher que pode partir para cima, que acredita. Então, assim, mesmo naquele momento em que tá aquele desânimo, que tá aquela parte assim, ai meu Deus do céu, será que é? Será que não é? Será que vai acontecer? Será que não vai? Lembra, o espírito de fortaleza habita dentro de você. E o fato dele habitar dentro de você é a única força que você precisa de verdade. É a força do Espírito de Deus. O espírito de fortaleza habita dentro de você. Pensa sobre isso. Vai dormir pensando sobre isso. Como eu sou forte. O espírito de fortaleza habita dentro de mim. E agora ele está fortalecendo o meu corpo. E agora ele está fortalecendo a minha mente. E agora ele está fortalecendo as minhas emoções. E agora ele está fortalecendo as minhas mãos fracas. Os meus pés trôpegos. E começa a declarar que ele está fortalecendo cada área da sua vida. E o quanto você é forte por ele habitar em você. Ah, ele está fortalecendo o meu casamento. Ele está fortalecendo o meu ministério. Porque ele é o espírito de fortaleza. É forte. Oh, gente, o que é uma fortaleza? Naturalmente falando. É algo inquebrável. Não é verdade? É algo que ninguém consegue ultrapassar. E ele diz, olha, eu sou o espírito de fortaleza e eu habito em você. Era o mesmo espírito que estava sobre Jesus, que fez Jesus vencer. E esse mesmo Espírito hoje está onde? Dentro de mim e dentro de você. Nos levantando para um propósito. Então não tem mais a cantiga do Guiné. Ah, eu tô fraca. Eu tô fraca. Eu tô fraca. Não. O Espírito de fortaleza habita em mim. Eu sou forte no Senhor. Eu sou forte no Senhor e na força do seu poder. Eu sou forte no Senhor. Eu posso vencer qualquer e toda circunstância. Porque se Deus é por mim, o que é que pode ser contra mim? Né? É por isso que Jesus driblava o povo, né? Quando Pilatos veio até ele, dizendo, ele não sabe que pode... ele manda um recado bem forte para Pilatos, dizendo assim, olha, diz a essa raposa que eu continuo curando as pessoas e eu continuo desfazendo as obras do diabo até o 3º dia. Ele mandava recados fortes para as pessoas. Ele dizia coisas fortes para as pessoas. Por quê? Porque o espírito de fortaleza estava dentro dele. E ele tinha essa convicção. Então, muitas vezes, assim, as pessoas por conta de... Ah, se eu disser isso, o que é que pode acontecer? Gente, se for guiado pelo espírito, vai acontecer da pessoa mudar.
Vai acontecer da pessoa crescer, da pessoa avançar. Ah, mas o bichinho. Então pronto, você vai deixar o bichinho ficar pior do que tá, porque você não tem coragem de usar a força do Senhor para falar aquilo que é necessário para a pessoa ouvir e ter o resultado que precisa. Usa a sabedoria do Espírito, usa a fortaleza do Espírito, usa os conselhos do Espírito para ajudar pessoas. E faz aquilo que o Espírito te guiar. E você vai ver um mega resultado acontecer na sua casa, na sua família, no meio do seu povo, com a sua saúde. Começa a declarar que o Espírito de fortaleza está vivificando cada célula sua. Que o Espírito Santo está fortalecendo cada célula boa do teu corpo. Começa a declarar que o Espírito de fortaleza está fortalecendo o teu sangue. As tuas artérias, as tuas veias, o teu coração, os teus rins, cada órgão do teu corpo. Já começou a pensar sobre isso? Porque ele é completo, gente. Ele é completo. Aleluia. Vamos lá. Já falamos sobre o Espírito do Senhor, já falamos sobre o Espírito da eternidade, de entendimento, já falamos sobre o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza. Agora o Espírito de conhecimento. Ele habita dentro de nós, ele é conhecedor de todas as coisas. Eu lembro que quando Carol era adolescente, né, certa feita, eu disse pra ela, né, tava aconselhando ela sobre, ela não era adolescente, ela tava uma jovenzinha, tava para decidir sobre vestibular, que curso fazer. E eu disse pra ela, né, eu disse, por que você não procura fazer um curso nessa área assim, 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 é uma área que ela tava querendo lá. E ela, mas mãe, olha, eu acho que não vou conseguir não, porque a nota é muito alta, não sei o que, aquela coisa toda, né? Eu disse, mas filha, o Espírito de conhecimento habita em você. Se você estudar junto com ele, talvez teu entendimento se alargue de uma forma sobrenatural. O Espírito de conhecimento, ele conhece todas as coisas. E ele pode nos ajudar. O Espírito de conhecimento, ele conhece até os nossos pensamentos, conhece o pensamento do próximo, conhece tudo aquilo que está para acontecer. Ele é o Espírito que está aqui em uma eternidade, ele pode nos conduzir a tudo aquilo que Deus quer. Vamos lá. Você acha melhor pedir o conselho de uma pessoa que está aqui há pouco tempo nessa terra, ou pedir um conselho a uma pessoa que está aqui há uma eternidade, que é o próprio Espírito? Fica aí pensando sobre isso. Nós temos 3 minutos para terminar a nossa live. Vamos lá. Né? O espírito de temor. É um espírito que a gente precisa estar associado a esse espírito de temor, para não agir de forma incoerente com o espírito da verdade. É necessário que a gente pense sobre isso. Será que tudo que eu vou fazer tem o temor do Senhor? Ou simplesmente eu estou deixando passar? Tudo que eu vou fazer tem a direção divina ou eu estou deixando, né? Estou fazendo, empurrando com a barriga. O temor do Senhor faz a gente calar muitas vezes. O temor do Senhor faz a gente não dizer determinadas coisas. O temor do Senhor faz com que a gente se comporte. O temor do Senhor faz com que a gente mude. O temor do Senhor faz a gente deixar determinadas práticas da nossa vida. O temor do Senhor nos corrige. Porque Ele é o nosso Senhor, mas também Ele é o nosso Salvador. E muitas vezes a gente deixa que Ele seja só o Salvador. Porque quando estamos em apuro, chama por Ele. Quando estamos em apuro, clamamos por Ele. Mas sabe de uma coisa? Ele salva. Mas Ele também quer ser o Senhor da tua vida, para endireitar os teus caminhos. Endireitar os meus caminhos. E para Ele ser o Senhor da nossa vida, é necessário que a gente esteja atento e temer aquilo que Ele diz. O temor do Senhor faz a gente perdoar pessoas. O temor do Senhor faz a gente aceitar pessoas. O temor do Senhor nos conduz a toda a verdade. Nos conduz a um conhecimento, nos conduz à libertação. Nos conduz a tempos gloriosos. O temor do Senhor. Só o temor do Senhor na nossa vida. Então teme ao Senhor e você vai ver os resultados que Deus tem para você. Teme ao Senhor. São 20 horas, já estamos aqui há 1 hora falando sobre a pessoa do Espírito Santo. Nós estamos nessa série de estudos, né?
Hoje é a nossa segunda live sobre a pessoa do Espírito Santo. E eu vou te dizer, eu já dei assunto aqui para você pensar bastante. E eu quero que você tenha atitudes essa semana mediante ao Espírito que está na sua vida, que é o Espírito de sabedoria, é o Espírito de conselho, é o Espírito de fortaleza, é o Espírito de conhecimento e é o Espírito de temor, é o Espírito de ajuda, é o Espírito do próprio Deus. Então, está sobre a minha vida, está sobre a sua vida, está morando dentro de mim, está morando dentro de você. Depende dele. Flui com ele, segue os conselhos dele e tenha uma vida de sucesso. Porque é tudo que Deus tem para mim e para você. O Espírito da verdade habitando em nós. Então, gente, foi maravilhoso estar aqui com vocês nessa noite, né? Nossa live termina por aqui. E na próxima live a gente vai estar aqui às 19 horas, continuando falando sobre esse assunto do Espírito Santo. Se isso ajudou a sua vida, convida outras pessoas para estar aqui na próxima live. Nosso intuito é que todos possam receber mais da parte de Deus através dessa live. Compartilhe essa live com outras pessoas, né? Vai estar gravada aí no meu canal do YouTube. E você pode chegar lá e assistir novamente ou indicar para outras pessoas. Se você ainda não está inscrito no meu canal, vai lá, se inscreve. Andréa Calado Oficial, né? @Andréa Calado Oficial. E você vai estar me ajudando para que eu possa, daqui para dezembro, lançar algo lá no canal do YouTube. Se você fizer isso, você vai estar me ajudando. Se você quiser me ajudar, eu aceito a sua ajuda, tá bom? Então, amo vocês. Até terça-feira, às 19 horas. Demilde, saudade de você. Anitta também, né? Gente, tanta gente maravilhosa aí. Eu não fiquei falando para não atrapalhar o raciocínio, né? Porque quando começa a cumprimentar um e outro, aí a gente vai se perdendo. Mas Deus é fiel e está fazendo coisas grandes para mim e a tua vida. Vamos orar, agradecer a Deus por esse tempo de estudo. E eu sei de uma coisa, Deus vai fazer mais do que a gente está pedindo ou pensando. Só declara todos os dias, o Espírito de fortaleza habita em mim, o Espírito de sabedoria habita em mim, o Espírito do Senhor habita em mim. Pai, em nome de Jesus, eu sou tão grata, Senhor, por saber, por conhecer sobre o Teu Espírito, que está sempre nos conduzindo, sempre nos ajudando, sempre se movendo através das nossas vidas. Obrigada pelo Espírito de temor, obrigada pelo Espírito de sabedoria, obrigada pelo Espírito de entendimento, obrigada pelo Espírito de conhecimento, obrigada pelo Espírito de conselho. Obrigada, Senhor, por esse Espírito Santo que nos capacita e nos ajuda a toda a verdade. Pai, em nome de Jesus, eu te dou louvores, Senhor, porque meus irmãos e minhas irmãs agora têm uma consciência maior disso. E peço a você que cada dia a gente possa conseguir continuar prosseguindo com essa verdade. Em nome de Jesus, eu te dou louvores por tudo que você fez e vai continuar fazendo em nossos dias. Até terça, em nome de Jesus. Amém. Fabiana, Deus é contigo.